A primeiro momento, Jujutsu Kaisen aparenta ser apenas um Battle Shonen como qualquer outro, mas além de um sistema de poder complexo que acrescenta camadas conceituais mais profundas, Jujutsu Kaisen possui uma perspectiva de mundo mais pessimista, não só uma perspectiva social, mas também da subjetividade humana. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao Mundo do Lu. Aqui, animes e mangás têm sempre espaço para o debate e uma boa conversa. E antes da gente continuar com esse vídeo que eu tô gostando muito de fazer, que eu gostei muito do tema, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. O seu engajamento me ajuda muito aqui. Compartilha para os seus amigos que gostam também de Jujutsu no Kaisen, que gostam de anime em geral. Compartilha porque ajuda muito, cara. Eu tô adorando fazer os vídeos pra cá pro YouTube. Esse formato tá sendo muito legal. Cada dia um quadro um pouco diferente pra gente diversificar um pouco. E esse quadro originalmente sai na segunda, mas eu vou publicar hoje na terça, onde a gente se aprofunda um pouco mais nos animes, nas suas linguagens, nas suas mensagens. E hoje a gente vai falar sobre Jujutsu no Kaisen. Bora lá! Jujutsu Kaisen é um mangá escrito por Gege Akutami, publicado pela primeira vez em março de 2018 no formato semanal. Aqui no Brasil, o mangá chegou em formato de volumes publicado pela Panini. O anime foi produzido pelos estúdios MAPPA e teve o seu primeiro episódio lançado em outubro de 2020 pela emissora TBS. Fora do Japão, o anime é licenciado para a plataforma de streaming Crunchyroll, com a segunda temporada recebendo sua estreia no dia 5 de julho de 2023. A história segue o estudante do ensino médio Yuji Itadori, quando ele se junta à organização secreta de feiticeiros Jujutsu para eliminar uma poderosa maldição chamada Youmen Sukuna, do qual ele se torna o hospedeiro. Eu acredito que a maioria já conhece Jujutsu no Kaisen, mas eu quis dar essa introdução maior, essas informações mais abrangentes para as pessoas que eventualmente não conheçam a obra. Cara, Jujutsu no Kaisen, o Gege Akutami, ele tem um formato no seu subtexto do mangá e do anime e leva uma mensagem muito interessante que mesmo quando eu não sabia muito fazer análise, quando eu não sabia muito olhar os subtextos das obras de anime e mangá, e sim, obras de anime e mangá tem subtexto, tem mensagens embutidas, toda obra tem, e não adianta, gente, você só achar que é um shonenzão ali, que não tem alguma mensagem, principalmente esses mangás mais atuais, essa nova leva da Shonen Jump, os mangás em geral tem muita mensagem, às vezes não é nem submensagem ou metalinguagem, são mensagens muito claras. Jujutsu no Kaisen não faz essa linguagem tão clara assim, a gente precisa olhar uma segunda camada ali, ou às vezes até uma terceira camada, a gente precisa observar as camadas de linguagem e informação que é apresentado, mas no geral, cara, Jujutsu no Kaisen, Boku no Hero, One Piece, nossa, pelo amor de Deus, vários outros animes e mangás tem muito subtexto e muitas formas de passar mensagem, e não tem o que fazer, cara, você pode gostar, você pode não gostar, mas sim, esse tipo de mensagem, algumas abordagens sociais existem porque artistas se comunicam dessa forma, né, então não tem muito o que fazer, deixar um artista não falar daquilo que ele quer falar, né? Não necessariamente de maneira muito explícita, mas através da sua arte. E aqui o mangaka não é diferente. O primeiro ponto que eu queria abordar é a origem do poder dos feiticeiros de Jujutsu, que é a energia amaldiçoada, que é oriunda das energias negativas das pessoas, como inveja, raiva, medo, ódio, ignorância, arrogância, tudo que é energia negativa gera, né, combustível para a energia amaldiçoada. E não é todo mundo que pode acessar essa energia amaldiçoada, obviamente, né? Tem as pessoas normais e tem aquelas pessoas que têm essa sensibilidade e essa capacidade de atrair a energia amaldiçoada. Já logo de cara, a gente já é apresentado que o combustível da energia negativa, né, da energia amaldiçoada, que é por tudo aquilo que não é legal, os sentimentos negativos das pessoas. Então o primeiro movimento aqui é sobre a subjetividade humana, né? A primeira mensagem que o autor coloca é sobre a subjetividade humana e sobre como as pessoas se alimentam de sentimentos negativos, como as pessoas elas se nutrem de sentimentos negativos e isso é combustível para elas, é combustível de se movimentar. E é claro que aqui parece que é só uma formatação de poder, é como se fosse um chakra, um ki da vida, um nen,
Mas além de ser além de ser uma fonte de poder, ela também traz essa mensagem de que move as pessoas. Por isso, como eu falei, o Gege Akutami ele é muito negativo, até um pouco fatalista em sua obra. É os sentimentos negativos, o combustível dessas pessoas é o que elas têm de ruim. Claro que a gente vê personagens muito complexos ali, como o Gojo e o Itadori, mas cada personagem, se você for olhar o background deles, tem tristezas, tem coisas negativas em sua vida, sabe? O Gojo talvez seja um pouco fora da curva, mas o Megumi, a Nobara, Nobara, né? Acho que esse é o nome. Desculpa, gente, sou péssimo com o nome. Mas vários personagens ali, o Okotsu, tem problemas na sua vida e esses problemas salientes, sabe? Traumas salientes que marcam e são um combustível para eles estarem ali, sabe? O mundo de Jujutsu ele não é um mundo florido, apesar dos personagens serem engraçados, tem um certo humor, não é um mundo florido, é um mundo muito cinza, é muito para baixo mesmo, e ter o combustível dos poderes, sendo a energia negativa, os sentimentos negativos, já é uma primeira mensagem aí de que a obra é bem pessimista e tem uma visão de mundo não muito legal, não muito esperançosa. Outro ponto interessante da gente citar é que a origem das maldições tem uma origem quase idêntica à própria energia amaldiçoada. Ela provém dos sentimentos negativos das pessoas que acabam criando as maldições. Então, a depender da escala, a gente tem maldições mais poderosas que veio de um coletivo de sentimentos negativos devido a tragédias, a problemas sociais, entre várias outras coisas, que são maldições com mais consciência, com mais poder, e as maldições um pouco mais abstratas, com formatos amórficos, assim, que vêm do dia a dia mesmo, da produção ali, do sentimento negativo das pessoas no dia a dia. E esse ponto é interessante porque a metalinguagem aqui das maldições é o seguinte: os seres humanos criam seus próprios problemas, porque como as maldições são criações humanas, né, dos sentimentos negativos humanos, o Gege Akutami ele quer dizer uma coisa muito simples: as aberrações, os problemas que os humanos têm são são de criação própria, sabe? São coisas que são criadas pelos próprios humanos. Não é um problema externo, não é um mal além, né, para além dos seres humanos que eles não têm controle. Não, é um problema nascido dos seres humanos. É um problema que vem deles e que a maioria das pessoas que não tem acesso à energia amaldiçoada, e aqui a gente pode dizer até de uma certa ignorância, né, que eles não verem os seres amaldiçoados provém de uma certa ignorância, eles não veem os problemas que são criados. E aí vem a organização de Jujutsu, que é como se fosse uma espécie de polícia ali, né, da energia amaldiçoada, que faz esse controle. Eles acabam realizando esse trabalho e vendo, digamos assim, o mundo da maneira que ele é, com os problemas que ele tem, e identificando também que as maldições são problemas humanos e não problemas externos. E isso é muito legal, já é uma mensagem muito explícita também, de um ponto de vista social, né? A primeiro momento a gente tem um problema que é, né, a fonte de poder que vem das pessoas, que é a negatividade das pessoas, que é a fonte de poder, e aqui, né, desse mesmo sentimento negativo, mas de uma perspectiva coletiva, forma-se as maldições, que são os problemas, né, que os feiticeiros de Jujutsu lidam, mas é um problema coletivo, é um problema de criação coletiva, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que têm sentimentos negativos, que têm e que nutrem sentimentos negativos, como eu já falei, que é raiva, ódio, enfim, entre várias outras coisas. Outro ponto interessante que eu acho que foge um pouco da perspectiva das pessoas é que a ambientação de Jujutsu, se você for parar para observar, é sempre em cidade grande, é sempre na metrópole. É sempre ali, as coisas sempre estão acontecendo nos centros da cidade, né, onde tem um fluxo maior de pessoas e, consequentemente, um fluxo maior de energia negativa circulando e, consequentemente, maldições e por aí vai. Tanto que até já é dito em algum momento da obra que em áreas rurais e em cidades menores, as aparições de maldição, né, as aparições de seres amaldiçoados, é menor do que nos grandes centros urbanos. E aqui tem uma crítica muito interessante, de um ponto de vista até um pouco antropológico, porque tem alguns estudiosos da antropologia que falam que as cidades individualizam as pessoas e traz uma vida um pouco mais triste para elas, né? Porque perde-se um pouco o senso coletivo, perde-se um pouco o senso de pertencimento, né? A cidade é, digamos, uma espécie de
É como dizem, selva de pedra, que você tá ali entre pessoas, mas você não tem esse senso de pertencimento, e isso acaba gerando tristeza, entre vários outros problemas da subjetividade humana, que reflete no ponto de vista social. Então, cidades tendem a ser mais violentas, tendem a ter vários outros problemas de depressão, no geral, e eu estou falando isso na vida real mesmo. Geralmente, os grandes índices de estão voltados para a grande cidade. E aí a gente tem essa observação, que é dentro da grande cidade é onde estão os maiores seres amaldiçoados, onde está a maior ocorrência de seres amaldiçoados, e os feiticeiros também estão nas grandes cidades. Justamente porque as cidades tendem a dar sentimento de tristeza para as pessoas e tendem a ser um mecanismo que alimenta a energia negativa, os sentimentos negativos, né? E é muito verdade, gente. Se a gente for observar, por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, em determinado lugar, e aí eu não tô falando de pessoas ricas, tá? Eu tô falando de pessoas com vidas normais, como você e eu, elas tendem a ser mais tristes porque tem rotinas mais exaustivas, porque tem mais tempo de trabalho que é exaustivo, sabe? Tem que pegar ônibus e tem que ficar mais 2 horas fora de casa, além do tempo de trabalho, mais 2 horas para voltar. Aí uma jornada que seria de 8 acaba se tornando uma jornada de 16 horas, porque fica muito tempo fora de casa. Isso vai cansando a pessoa, e por cansar a pessoa, traz sentimentos negativos, traz tristeza, traz raiva, traz indignação. E isso no mundo de Jujutsu é fonte para se criar maldições, e também é fonte para a energia amaldiçoada. E aí você deve estar se perguntando e falando, nossa, Luan tá indo longe demais. Mas cara, o outro ponto que eu quero trazer é justamente que o lugar onde mais se produz energia amaldiçoada e seres amaldiçoados é em Tóquio, no Japão. E o mangá aborda isso. Não é à toa que o Gege Akutami colocou na obra que o Japão é o lugar onde mais se produz energia amaldiçoada e seres amaldiçoados, porque na vida real o Japão tem sérios problemas de pessoas que atentam contra a própria vida, e também de pessoas com problemas de saúde mental em geral. Não é uma coisa que é de hoje, esse problema já é grande. Durante o período de 2020, onde a gente ficou ali em quarentena, esse problema aumentou, tanto que tem um ministério dentro do governo japonês justamente dedicado apenas para lidar com o problema de saúde mental das pessoas de lá, e é um problema muito grande e sério lá. E não é à toa que o Gege colocou isso na obra, porque justamente por vários motivos, motivos culturais, motivos diversos, né? Forma como eles levam o trabalho, forma como os meios de produção lá são colocados, né? A forma como eles mantêm um ritmo de trabalho, uma vida profissional, de várias outras formas, uma cultura um pouco mais tradicional também, acaba prejudicando a saúde mental num ponto, e eles são, digamos, muito orgulhosos para procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Começou a surgir certos problemas lá. E isso, né, se a gente está falando de uma sociedade que é doente, uma sociedade que está adoecendo mentalmente, a gente está falando no universo de Jujutsu no Kaisen de mais energia negativa, de mais sentimentos como tristeza profunda, a depressão, essa distemia, o cansaço, a exaustão, o ódio, a raiva, a indignação, medo, pavor, terror, sabe? Coisas que se alimentam no âmbito mais profundo da subjetividade humana e nos lugares também, né? Obviamente a produção de energia amaldiçoada se dá muito mais nas periferias do Japão do que, né? E acontece isso também no Jujutsu, né? As coisas acontecem muito nos distritos japoneses, nas partes mais afastadas, não longe dos centros urbanos, né, dos centros não urbanos, dos centros de metrópole, né, mas ali nas cidades, nos distritos onde as pessoas moram e vivem suas vidas, né, de determinadas formas. Então é muito interessante a gente observar aqui que e eu digo que não é nem um subtexto, sabe? É uma forma crítica mesmo que o autor coloca para falar sobre a questão de saúde mental do povo japonês, que é um problema, que é uma questão muito séria lá, que eles precisam resolver e estão tentando resolver. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Deixa aqui escrito nos seus comentários o que você achou do meu vídeo, e também o que você acha sobre Jujutsu, né, sobre essa obra e sobre essa perspectiva um pouco mais fatalista e negativa que eles têm. Muito obrigado por terem assistido até aqui, fiquem bem e até uma próxima.